Esse aqui não foi de primeira. Já está ao vivo. Olá, boa noite, pessoal. Então, eu, Patrícia Cajuru, estou aqui como presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, a ACIA, e estou aqui com a candidata Cris Fernandes. E a Cris Fernandes, que hoje vai estar aqui se apresentando, colocando suas propostas, colocando os seus projetos, os seus ideais para a cidade de Cabo Frio. E você, que está aí desde já, deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos por estarem acompanhando essa live. Deixa sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, suas ideias. E a Cris Fernandes, depois, e a assessoria dela, tem total direito de entrar na live, de entrar aí em todos os comentários, né? E tá aonde for postado, aonde for compartilhado o vídeo nas nossas mídias, né, da CIA e outras no YouTube também, de estar respondendo para vocês, tá bom? Cris, Cristiane dos Santos Batista Fernandes, 44 anos, casada, mãe de 2 filhos, o Cristiano e o Emanuel. Formação: administração de empresas, pós-graduada em gestão pública, especialista em envelhecimento humano, especialista no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Partido PSD, número 55. Cris Fernandes é candidata a prefeita na cidade de Cabo Frio. Faça suas considerações iniciais. Olá, gente. Patrícia, primeiramente, obrigada a você, obrigada à CIA por essa iniciativa. Vivemos aí um momento democrático, um momento eleitoral, onde é de suma importância que todos os candidatos e candidatas, no caso a única candidata, só tem eu, né, enquanto mulher candidata à prefeitura, mas a gente poder estar explanando, estar falando nossos pensamentos, nosso programa de governo, o que a gente pensa para a cidade de Cabo Frio. Fico muito feliz e honrada de estar participando aqui com vocês essa noite. Então, se a gente tiver qualquer dúvida, entre, interaja conosco. Patrícia tem aqui algumas perguntas que já foram selecionadas, né, pela CIA, mas você também que está aí, como ela falou, nós vamos estar respondendo, vamos estar entrando, estar passando. Vou até pedir depois uma ajuda para entender como é que a gente pode estar copiando o link para compartilhar. Pedir ajuda aos universitários. Passa para ele ali que ele já vai, já copia aí, e já manda ele da CIA. Pode mandar o link da CIA também, isso. Estamos entrando aqui ao vivo para poder ajudar ela. Sim. E aqui a gente vai estar conversando com a única candidata mulher à prefeitura da nossa cidade, Cris Fernandes. Cris, quais são as suas propostas para a revitalização do centro da cidade, de todos os bairros, da Grande Tamoios, né, do nosso segundo distrito de Tamoios, Jardim Esperança, São Cristóvão, ou seja, para Cabo Frio num todo? A gente tem muita preocupação e assusta a gente o que acontece na cidade de Cabo Frio hoje, Patrícia. Cabo Frio é uma cidade triste, né? Cabo Frio é uma cidade aí, chorosa. Anteontem, caminhando pelo centro, quando a gente vê as portas fechadas, como você colocou, o comércio, que já foi tão vivo, a gente vê esse comércio decaindo. A gente, quando passa pela Grande Jardim, nos entristece, embora, quando eu falo em Grande Jardim e quando eu falo também em Tamoios, nosso distrito de Tamoios, gente, que população pujante, porque ali o comércio é pujante, mas que foram pelas próprias pernas, que faltam sim muitos apoiamentos do município. Quando a gente fala em revitalizar, gente, a gente tem um ponto. Cabo Frio, primeiro distrito, precisa ser organizado. Hoje se engana, tem grande desordem. Precisamos sim cuidar. Os nossos principais pontos, nossos principais patrimônios, nossas praças, a Praça Porto Rocha está toda depredada. Agora precisamos construir e crescer pelo segundo distrito. Isso a gente não tem sombra de dúvidas. Então, o primeiro plano será a retomada, a gente conhecer a nossa cidade, a gente conhecer o nosso cidadão e elaborar, sim, propostas, buscar caminhos, mas isso com muita transparência. Porque uma vez que dá certo, uma vez que a gente proporciona uma cidade sem corrupção, uma cidade transparente, a gente passa a ter investimentos, passa a ter colaboradores. Temos que pensar, sim, na parceria público-privada, mas parceria público-privada onde essa parceria é boa para os dois lados.
onde existem dois entes diferentes que têm um ideal comum. Não as parcerias público-privadas que a gente tem hoje no município de Cabo Frio, onde temos duas pessoas do mesmo lado do balcão, o mesmo que vende e o mesmo que paga. Isso são realidades que têm que acabar e vão acabar na nossa gestão no município de Cabo Frio. Então, o que a gente busca é isso, o engrandecimento, a valorização e enriquecimento da nossa cidade. Cris Fernandes, você como candidata a prefeita de Cabo Frio, quais são os seus planos para a melhoria na mobilidade urbana no todo da cidade? A gente tem um problema sério quando fala na questão de mobilidade na cidade. Primeiro, é uma cidade que não tem acessibilidade. Quando você fala nos modais, por exemplo, Cabo Frio, o modal bicicleta, ele super se aplica à nossa realidade, mas quando a gente fala em ciclovias, nós não temos. Nós não temos ruas, nós não temos estradas hoje que atendam à necessidade da população. Precisamos seriamente, quando fala em mobilidade, a gente precisa falar em transporte urbano. Quando fala em transporte urbano, nós precisamos estar junto à empresa, compreendendo esse contrato e fazendo valer esse contrato, com legitimidade, com lisura. E essa é uma questão que me preocupa, que eu não vejo muitos candidatos. O que a gente quer é sentar com a empresa, entender o contrato e fazer com que ela cumpra o contrato. Basicamente é isso. Uma outra questão, que está no nosso plano de governo, é a regularização do transporte alternativo em Tamoios. Já cabe isso lá, já tem estudos comprovando a viabilidade e que nunca foi permitido. Hoje vive na clandestinidade, irregularizado. Então a gente precisa estar regularizando, normatizando. Isso através da própria prefeitura no plano de governo. Então a gente vai estar fiscalizando o transporte público e viabilizando a questão do transporte alternativo, regularizando ali no distrito de Tamoios. Isso já tem uma grande demanda. E no nosso plano de governo nós vamos muito além. Tem a questão do VLT, que já foi um estudo feito por um grupo internacional que já esteve em Cabo Frio, que vai estar ligando ali Tamoios até o nosso aeroporto. Então já existe também isso, gente. A gente mais para frente vai estar esboçando mais no plano. Cris Fernandes, quais são suas propostas para incentivar o comércio na nossa região? Principalmente um comércio que já vinha fechando portas antes da pandemia e não apenas durante a pandemia. Seria injusto falar dessa forma, mas o correto aqui, falando como a CIA, como Associação Comercial, a cidade de Cabo Frio e vários municípios, no estado, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, já vinha fechando portas. Nós em Cabo Frio, nós estávamos com muitas demissões já. A CIA realizou um feirão de empregos em janeiro, e teve 1.500, em poucas horas nós recebemos 1.500 currículos. E gente na fila desde 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Então, o que você, como prefeita eleita, se for, tem de proposta para incentivar o nosso comércio e as nossas empresas? Primeiro, 30 de outubro, dia do comerciário. Mais uma vez eu fui agraciada em poder estar aqui dando os parabéns a vocês, comerciários. É um ponto muito interessante que você falou. O problema de Cabo Frio, gente, a gente vem, eu venho falando isso, descendo ladeira abaixo, são os últimos 40 anos, que eu um dia pensei em 20. Mas quando você começa a se aprofundar na cidade de Cabo Frio, em tudo que vem acontecendo, são os últimos 40 anos que veio essa derrocada até chegar onde chegamos. O nosso comércio já vinha quebrando muito antes. A pandemia, foi aí aquela coisa que aconteceu. A machadada na cabeça. A machadada na cabeça do cidadão. E o pior, porque a gente vem falando de trás, gente, a gente falou em tanto tempo de arrecadação, em tantos tempos prósperos na cidade de Cabo Frio, e onde a gente nunca se preocupou em resguardar. Por que nunca falamos em Cabo Frio no Fundo Soberano? Uma cidade que nunca se organizou. E o pior, a gente não vive exclusivamente dos royalties. E o tempo todo nos fizeram acreditar que a gente dependia única e exclusivamente dos royalties. Cabo Frio só depende dos royalties 22,70%. Menos de 1/4 de sua arrecadação total. E o tempo todo a gente escutava falar que com a queda dos royalties a cidade acabava, fecha a porta, morreu, gritaria, pânico na cidade. E não é. Primeiro ponto, se você tem uma renda, você perdeu 22% da sua renda, 23%, você se reorganiza. Sim. É um baque? É um baque. É um baque, mas você se reorganiza. Lembrando que o petróleo é fino. E quando fala em comércio, a gente é obrigado a pensar, principalmente na pandemia, como foi triste ver aqueles adesivos de luta ao comércio, campanha que nós aderimos, ficamos ali. Nós não tivemos um incentivo
uma mão amiga do governo municipal, que poderia ter viabilizado uma série de programas para evitar essas demissões. E a CIA tentou o tempo inteiro. Poderia ter viabilizado uma série de programas, está atendendo recursos, Verdade. se comprometendo, buscando um empréstimo, consignando alguma coisa para atender a esse empresário, a esse comerciante, para que nós não ficássemos com os nossos comerciários, com o nosso funcionário desempregado como ficou. Não é mesmo? Mas tinha um programa de governo federal que nem todos acessavam. Volto a falar, Cabo Frio precisa conhecer o seu cidadão, o seu comerciante, o seu empresário, o seu servidor. Isso falta a realidade do nosso município. Por isso nós não absorvemos isso. Nem isenção fiscal o município de Cabo Frio deu ao seu empresário, ao seu comerciante. Quer dizer, ele queria realmente, além da machadada, aquela pisadinha assim, né? Quando você vai... E a burocracia para os financiamentos foi muito grande, né? Foi, a nível de governo federal, não foram Porque a todos que maioria dos acessaram. empresários tem lá restrições, né, Cris? Sabe? Então, complicou Até por conta bastante. do anterior. Sim. Até por conta da dificuldade que Pelas eles passaram crises, anteriormente. né, passadas. Pelas crises passadas, pela dificuldade, pelo descrédito que Cabo Frio tem hoje. Na limítrofe, não precisa nem atravessar muito não, não precisa nem fora do país, fora também do estado não. Atravessou a linha, chegou ali em São Pedro, Cabo Frio perdeu a credibilidade. Chegou em Arauco, Cabo Frio perdeu a credibilidade. E isso é muito ruim para o município, para o nosso cidadão, principalmente para o empresariado e para coisa. Então é uma questão que a gente vem muito pujante e também já está revendo isso, já reviu isso no plano. Reviu, né? Cris Fernandes, candidata a prefeita de Cabo Frio. Qual a sua visão referente aos ambulantes na cidade, a atuação dos ambulantes na cidade? Foi triste ver os ambulantes, principalmente em tempo de pandemia. Verdade. Volto a falar, a gente não conhece. Cabo Frio não conhece nem o seu ambulante, nem o seu cidadão. Se ele conhecesse os ambulantes, no momento de pandemia, teriam chegado os insumos e necessidades básicas nas portas deles, sem que tivesse precisado acessar. Já que tinha que ter a gente tinha que estar em quarentena, já que tinha que ter o isolamento social, Cabo Frio estaria ali atendendo o cidadão. Outra questão que me assola no ambulante é a forma como a gente trata ele. Primeiro, eu tenho conversado muito com eles e ouvido eles assim, poxa Cris, chegou esse período agora, todo mundo veio de fora para cá. Búzios, por exemplo, fechou, né, as praias e não permite que vendam. Aí o ambulante lá vem para cá, porque Cabo Frio tudo pode. E os ambulantes conversando comigo, eles falam, olham para mim, Cris, e falam, Cabo Frio é uma bagunça, então aqui todo mundo pode fazer o que quer. Tiram a nossa vez nas praias. Um outro grave erro, por conta de medidas de politicagem eleitoreiras, eles dão aquele crachá para todas as pessoas que chegam na cidade com interícia eleitoral. E o cidadão cabofriense fica refém. Paga uma série de taxas para conseguir aquele crachá, todo ano uma inovação diferente, às vezes 2 ou 3 vezes no ano. Eles têm a obrigatoriedade de pagar uma determinada taxa, chegam lá, não podem se expressar, são humilhados, né, são assediados a acompanharem os políticos que estão naquela determinada pasta, naquele momento. Isso foi muito ruim para a cidade durante muitos anos. Então a gente precisa mudar. Falando ainda em ambulante, a gente vai ter um galpão para estar atendendo a eles, acabar essa situação deles, de terem que deixar todo o seu material exposto na rua, de terem que pagar alguns locais, garagens, para estar botando esse material, acabar com o que acontece no Morubá hoje e também dentro da Buraco do Boi, onde as pessoas não conseguem, ali na União, no bairro União, onde as pessoas não têm onde guardar e fica na rua toda aquela mercadoria. Então eles têm seus carrinhos, com seus boxes, onde terão toda a segurança e infraestrutura, inclusive retirando eles. Isso não é caro para o município. E quando a gente faz isso, a gente está prevenindo e promovendo para não recuperar. Muito bem. Cris Fernandes, quais são os seus planos para aumentar a segurança pública na cidade de Cabo Frio? Tanto para a região central, quanto para o nosso segundo distrito? Cabo Frio hoje vive um lado muito triste. Você que foi do Conselho de Segurança, não sabe isso? Estou, Cabo Frio hoje, dos 10 municípios considerados litorâneos, a gente está no topo, com 24,9%. É um dado muito ruim, que eu acho que o segundo está com 9%. Ou seja, ele está muito lá em cima. Por que isso? Primeiro ponto, a ausência do poder público. Não existe outra justificativa. A ausência do poder público. Então, nosso plano, além das centrais de monitoramento que vai ter, as parcerias de monitoramento, hoje todo prédio, toda empresa tem uma câmera que vão estar linkadas a essa central. A parceria com a Polícia Militar, para poder estar atuando, a nossa Guarda Municipal efetivamente atuando como Guarda Municipal, sendo valorizada. Além disso,
teremos destacamentos, mulher, destacamento turístico, destacamentos no Peró funcionando, no 2º distrito funcionando efetivamente da Guarda e também na Grande Jardim. Isso, gente, serão feitos concursos públicos, tá? Porque às vezes entra uma pane e vai não ter erro, uma falha de comunicação, né? O efetivo hoje é muito pequeno. Uhum. O efetivo na Guarda Municipal, você sabe disso, ele não atende essa demanda. Então teremos sim que promover concursos públicos, né? E assim, a área de segurança, em Cabo Frio nunca teve. Eu não posso falar em cidade turística se eu não tenho uma cidade segura. Então essa realidade do município precisa mudar. Também, junto ao governo do estado, trazemos de fato, o que foi sempre prometem, mas efetivamente trabalhar para vir a delegacia legal para o distrito de Tamoios, o 2º distrito da nossa cidade, e a delegacia do turista, que a gente não tem delegacia de atendimento ao turista. É uma cidade turística, com potencial e dom natural, mas que nunca teve um plano de turismo. Então a gente, quando a gente tiver com todas essas ações, com serviço social, quando a gente fala que a assistência funcionando, com uma cidade com plano de turismo, com certeza a gente vai estar trabalhando em cima da segurança. Eu defendo muito um tripé, da prevenção, da promoção, para não chegar da recuperação. Como a gente está cuidando do nosso povo? Como a gente está prevenindo e promovendo? Por que a gente está tentando, dizendo que está recuperando? Porque recuperar é mais caro, mas é muito danoso para o cidadão. Prevenir e promover é muito mais barato, mas é com certeza muito melhor para o cidadão. Então o nosso governo vai estar o tempo todo prevenindo e promovendo, mostrando ao cidadão cabofriense, mostrando aquele menino, aquela menina que mora lá dentro da comunidade, que sim, eles podem e devem vislumbrar um futuro muito melhor. Cris, qual sua visão da Guarda Municipal? E como você pretende, se eleita for prefeita de Cabo Frio, a melhorar essa atuação deles? É igual a gente falou exatamente. Tem uma série de leis hoje, até vincadas a gente de Cabo Frio com relação à guarda, e a gente tem um corpo da guarda que vem acompanhando a gente senta com eles se debruça, que não transformam, que são leis federais, que bastam ser municipalizadas, mas que não se resolve isso. Um empurra para o outro, que empurra para um, então uma série de preparos. A Guarda Municipal, com certeza, já vinha falado, precisa desse aumento de efetivo para ontem, através de concurso público, parar com isso aí dessas contratações de verão que quem indicava, né, quem indicava era o vereador, era o político amigo ou político de estimação. Isso é muito danoso. Então, através de concurso público, aumentar esse efetivo e valorizar efetivamente a nossa guarda, deixando com que ela cumpra o seu papel de segurança no município. Porque é muito fácil falar que segurança cabe ao governo do estado, mas a gente sabe que enquanto não tiver os serviços públicos funcionando efetivamente no município, a gente não vai ter uma segurança qualificada na cidade. Então, pela guarda, a gente, como falei um pouco ali na segurança, além do aumento de efetivo, os destacamentos, as condições para que eles possam desenvolver o trabalho, já está tudo avaliado no projeto. E fica como uma responsabilidade também de toda a população, né? Sim. De ajudar, de auxiliar. Sim, né? mas a população só vai fazer isso quando ela vê um governo sério, Isso um aí. governo sem corrupção, um governo transparente e com lisura. Aí sim, com certeza a população entra. Vai entrar o empresariado, vai entrar a população, qualquer cidadão vai querer participar efetivamente das ações do governo, porque viu que está dando certo. Segurança pública não é responsabilidade, assim, na minha opinião, só dos governos, mas realmente a segurança pública ela é responsabilidade de todos nós, né? E se nós não cuidarmos, então, realmente quem está nos cargos tem que atuar, né, Cris? Tem quem está à frente das pastas, quem está nos cargos, mas isso só vai dar certo, Patrícia, quando durante agora a campanha, como eu estou fazendo em campanha independente. Porque como é que a pessoa faz campanha? São vários partidos coligados. Isso a gente já sofreu lá atrás. A gente já entra, o cara já entra na campanha com uma prefeitura loteada. E me assusta. Como se negocia uma coisa que não é sua? Você está aqui no seu escritório, você pode negociar, ele é seu. Agora a prefeitura, quando a gente é eleito pelo povo, é simplesmente para representar. A gente senta na cadeira de prefeito, representando, é o povo todo que senta com a gente, para estar representando. E usam de outras maneiras, de outras práticas, já negociando. Aí o governo anda. Que agora em campanha a secretaria tal é de fulana, porque veio o partido, ou então me ajudou financeiramente, vai para lá, vem para cá. Quando você vê, sentou na cadeira, não consegue governar. É isso aí. Quando você vende um produto, você tem que entregar. Olha a nossa realidade hoje, né? Cris Fernandes, candidata a prefeita de Cabo Frio. Se eleita for candidata, a sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a nossa região e para a nossa cidade?
Primeiro ponto, para poder atrair e recuperar quem foi embora. A gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Fiat, a gente tem a Bourbon, que foi embora da nossa cidade. Primeiro ponto é credibilidade. O segundo ponto é a gente ir lá nessas três que eu citei, por exemplo, agora, entender por que elas saíram daqui. O que eu posso fazer para estar te atraindo de novo? Um segundo ponto, buscar empresas. A gente fala, isso é simples, e todo mundo vai falar, incentivos fiscais, sim, temos que dar. Mas temos que dar condições a esse cidadão, esse empresário que quer vir para a cidade. Um outro contraponto, a gente deve estar falando mais à frente em geração de emprego e renda, mas dando uma palhinha aqui, eu atrair as empresas. A gente tem que participar, Cabo Frio precisa participar de feiras nacionais e internacionais, mostrando o nosso dom e potencial natural. Quer ver um ponto? A gente tem naturalmente, já que existe uma lei de criação de um polo tecnológico para Cabo Frio. É de 2016, do então vereador Emanuel. Nunca foi implantado. E olha, a gente tem, logisticamente falando, o aeroporto internacional, que é a segunda maior pista. A rodovia Amaral Peixoto, que vai linkar a BR-101, que já vai chegar lá no estado da Bahia. A gente tem o Porto de Arraial e o Porto de Macaé, em municípios vizinhos. Como a gente nunca fomentou, como a gente nunca atraiu? É muito interessante para essas empresas, para essas indústrias. Claro, indústrias que atendam as especificidades da nossa região. Chegar aqui e falar que vai trazer montadora de automóveis, nem consegue, até por conta da própria Marizia já desfavorece um tipo de empresa. A Marizia é um grande empecilho. Exatamente. Coisas, né? Mas a gente tem outras especificidades que a gente consegue vários sim. atrativos. Nossa, o que a gente perdeu agora para São Pedro, gente? E é vergonhoso. São de Cabo Frio, a princesinha da região dos lagos, cidade polo da região. E a gente perdeu, ainda falo, não estão saindo na frente porque eles não têm praia. Porque ela ainda largou. Se tivesse a praia, que é a nossa aqui, que Papai do Céu nos deu, a gente estaria muito atrás, anos-luz atrás. Então, quando fomentar, você traz essas empresas, você pede a elas, você informa elas que elas vão estar vindo, a gente vai bater um ponto. Elas vão dizer que a gente não tem, o nosso cidadão não é capacitado a trabalhar. Então, sim, eu te dei isenção fiscal, eu te dei uma área que você está explorando. Você precisa, sim, ponto só, terceirizado, é capacitar o meu cidadão e empregar 70% do funcionário. Então, até a assessoria está mostrando ali, nós perdemos, Patrícia, esse ano vamos estar perdendo mais de 7 milhões, que com a graça de Deus nós vamos poder estar acessando isso. Já agora em janeiro, perdeu-se por conta de não tiver interesse. Porque são projetos, são verbas carimbadas, que uma vez chegando no município eu tenho que comprovar. Se ele vir para comprar 10 cadeiras dessa aqui, eu vou ter que comprar 10 cadeiras a preço de mercado. Infelizmente, o político corrupto ele não quer. Ele não tem interesse, porque ele quer aquela verba, por isso que eu volto a falar. Por que ele valoriza os royalties? Porque ele não precisa comprovar com o que ele gastou. E a gente está falando do sexto município, sexta economia do Estado, sétima em arrecadação antes da pandemia, mas o terceiro mais mal prestador de conta. Uma conta que não fecha em Cabo Frio. Cris Fernandes, candidata, qual será a sua atuação ou qual será o seu projeto para fomentar o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso município nos seguintes quesitos? Já vou te fazer o primeiro. Isso, né? Já jantei, já está trazendo, de estar incentivando, de estar motivando. Sim. A gente precisa dessa cidade por diante. A gente precisa fazer com que as pessoas queiram investir na nossa cidade. Principalmente o cidadão cabofriense hoje. Está saindo daqui e está investindo em outra cidade. Hoje, olha para você que está do outro lado. Quem tem coragem de abrir uma loja em Cabo Frio? Quem tem coragem de abrir uma portinha para vender doce? Não, e surgiu empreendedor, principalmente por conta da pandemia. Como surgiram grandes microempreendedores? Por que a gente não motiva? Por que a gente não acha? Aí, né? Do polo industrial, do polo tecnológico. Fica à vontade para fazer mais considerações. Polo industrial, polo tecnológico, polo logístico. A gente tem que estar fomentando, como eu falei lá atrás. Primeiro entender por aquelas que saíram e fomentar outras. Vamos participar de feiras, vamos sentar, vamos levar Cabo Frio para fora e vamos recuperar, né, a nossa marca Cabo Frio. A gente perdeu isso. Se em algum momento teve, Cabo Frio perdeu. Então, é trazer essas empresas, esses investidores
voltando a falar, que eu acabei terminando rápido, contrapartida, né, para o município. 70% desse funcionário ser cabo-friense e que capacite durante aí o período de obras, instalação, o nosso cidadão. Para acabar essa situação que Cabo Frio hoje vive, quem emprega? A salineira e quem emprega é a prefeitura. No momento de crise desse, a salineira teve aí grandes perdas, né, no sentido de demissões, chegando as pessoas embora, teve redução salarial por conta do momento de pandemia, justificando-se isso, embora precisa também ser avaliado, precisa estar sendo visto como tudo está sendo. A Gamboa, né, já falando em questão aí de microempreendedor, de empreendedor, gente, né, a gente fala aí polo de moda íntima internacional, cadê? Vai lá, vê as condições, o cara que investiu na loja, na confecção dele, Cabo Frio não dá condições, é um lugar escuro e quebrado, aí você vai procurar aqui jornal, tem coisa de meses que foi feito, a iluminação da Gamboa tá tudo lá de novo exposto, tudo quebrado, quer dizer, não fazem responsabilidade. E não pagam aluguéis baratos, né? Não pagam aluguéis baratos. Gente, um polo internacional de moda praia, como a gente poderia estar, imagina, né, usando isso, fomentando isso em Cabo Frio. Cris Fernandes, a sua atuação também em projeto para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico na qualificação de mão de obra, né? E na geração de empregos mediante a pandemia, mediante a esse desemprego que já ocorria antes da pandemia. Quando a gente vai falar no nosso plano de governo, a gente vai ter um Banco Municipal de Empregos. Até é interessante, Banco de Empregos Municipais, chama de BEM. É até interessante, vamos falar nisso. Nosso plano de governo, como eu te falei anteriormente, foi elaborado minuciosamente. E hoje eu vejo os colegas, os adversários, né, usando o nosso plano de governo em programas eleitorais deles. E quando você olha o programa deles, não consta, né, o que eles estão falando em programas eleitorais e no nosso está lá. Quando a gente fala no BEM, o Banco de Empregos Municipal, a gente vai estar primeiro encontrando em sócio cidadão. E Cabo Frio precisa capacitar, mas só vai fazer isso quando ele conhecer o seu cidadão. Volto a falar, quando tiver credibilidade. Quantas escolas técnicas tem em Cabo Frio, tem cidade vizinha, que pode ser lá uma parceria público-privada e está atendendo o nosso cidadão? O cidadão, gente, ele é responsabilidade da prefeitura, ele é responsabilidade do governo municipal. Então, precisa gerar emprego. Mais uma vez, incentivos fiscais, credibilidade, lisura, transparência, tornar essa cidade pujante. E quando a gente fala em empregos, a gente tem que falar muito também da questão turística. Não sei se tem perguntas sobre turismo. Tem também, tem. Tem perguntas sobre turismo. E quando a gente fala, a gente está falando de uma cidade que nunca teve um plano municipal de turismo. A gente tem dom e potencial natural e nunca tivemos um plano municipal de turismo. Que como essa indústria do turismo estaria gerando emprego e renda para o nosso povo. Mas, infelizmente, nunca quiseram isso para ter aí os votos de cabresto. Cris Fernandes, e sobre incubadora de empresas? É muito interessante, quando a gente fala incubadora, eu chamo de berçário. De berçários. E essas empresas começarem a surgir. A gente tem uma área muito grande para iniciar isso no nosso segundo distrito. Como eu falei, né, o primeiro distrito precisa ser organizado. Se esquece pelo segundo distrito. Mais uma vez, além de fomentar, pegar o nosso próprio cidadão, esse empreendedor que surgiu agora, projetar nele, além disso, os que vêm para frente, a gente tem que fomentar que pode existir, plantar o sonho dessas empresas para elas estarem vindo, né, para ter essa incubadora, esse crescimento a nível de Cabo Frio, esse berçário, como a gente chama industrial. Muito bom. Compras e licitações, como você pensa, como prefeita, fazer mudanças, alterações e flexibilizar essa burocracia existente? A gente vai ter um conselho, né, na prefeitura, está no plano de governo, é um conselho exatamente para isso, para desburocratizar isso. Porque o cara que me chega aqui para investir não consegue, ele tem muita dificuldade. Né? E quando você desburocratiza esse conselho, é exatamente para acabar, inclusive, com a corrupção. Onde o cara, na maioria das vezes hoje, quando segmenta essa burocratização, quando fica muito burocrático, né, eu planto dificuldade para colher com facilidade. Isso vai acabar. Na nossa gestão isso vai acabar. Então nós temos esse conselho. Você já pode estar falando também, porque já vai pegar na mesma resposta, que quais são as suas propostas exatamente para isso. A desburocratização do serviço público também. Exatamente. No Quando tem esse né? conselho, você vem com o seu projeto de instalação da sua empresa, de documentação, todo esse conselho vai estar analisando, né, vai poder desburocratizar. Não precisa mais passar. Passa aqui, passa aqui, passa aqui.
perde um dinheirinho aqui, perde um dinheirinho. Acabou isso.